Boa tarde a todos. Hoje estamos, né, retomando, né, nossa série de estudos, nossos encontros. Há 2 semanas atrás, nós estivemos estudando o final do capítulo 13, quando nós vimos, né, o assunto, né, o tema da besta que surge da terra. E vimos, na semana anterior também, o início do capítulo 13, que foi a besta que emerge do mar. E hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, certo? Esse assunto que é a parte central, vamos dizer assim, do livro do Apocalipse, porque essa parte mostra a realidade do grande conflito, né? A realidade da adoração, do poder que foi levantado por Satanás aqui na Terra. Nós vimos, né, esse poder que recebeu a autoridade do dragão, que é Satanás, esse poder que veio, né, no decorrer das eras, né, no decorrer dos anos, dos séculos, sendo trabalhado por Satanás até se manifestar na sua forma mais, vamos dizer assim, poderosa no poder da Igreja católica romana. E vimos, né, a questão da ferida mortal infligida, né, na igreja, né, nessa besta, na realidade, a besta que emerge do mar, e isso aconteceu em 1798, e depois o capítulo 13 continua mostrando para nós que haveria uma besta, essa, por sua vez, que surgiria da terra. Nós identificamos essa besta como sendo os Estados Unidos da América, que no momento oportuno, né, e momento esse que seria o tempo do fim, que é o tempo que nós estamos vivendo, daria autoridade novamente à primeira besta que havia sido ferida mortalmente. E foi o que nós estudamos, né, o que nós discutimos no nosso último encontro, né, o poder, né, político, a influência política dos Estados Unidos, desempenhando aqui essa base para enaltecer novamente o poder da primeira besta. E tudo isso vai culminar na formação da imagem da besta, né? E na colocação, vamos dizer assim, na imposição da marca da besta que acontecerá nos últimos dias. E é dentro desse contexto, né, dessa ideia, que vem o capítulo 14, tá certo? Então, antes da gente começar, como tem sido nosso costume, a gente sempre pede orientação a Deus para nós adentrarmos aqui no estudo. E aí eu convido você a fechar os olhos e a Dani, se puder, fazer uma oração conosco para iniciarmos. Então, o capítulo 13, como nós estávamos falando, ele foca no lado de Satanás, no lado do dragão, no lado, quando eu falo lado, dentro da questão do grande conflito, né? Então, o capítulo 13 se atentou a mostrar quais são os atores do lado de Satanás. E aí mostra o próprio dragão, a influência que ele teve no decorrer das eras em desenvolver um poder, né, de fazer com que as pessoas se acostumassem com essa ideia desse poder, dessa adoração falsa, né, levantando aí uma visão, uma cultura na cabeça da população, da humanidade, de que ela poderia ter essa falsa, né, liberdade de adoração. E isso foi muito bem, a gente conseguiu trazer isso para vocês nos dois últimos estudos, né? E aí isso, a Bíblia, ela retrata muito bem aqui no capítulo 13, o papel, né, da besta que surge do mar, que é
o cristianismo que se apostatou dentro do Império Romano, dando origem ali à Igreja Católica. E isso ali desde do primeiro século, nós já estudamos isso, né, muito bem, o desenvolvimento da Igreja Cristã, desde o seu início, a sua apostasia, né, as perseguições que o remanescente sofreu, tudo isso é colocado aqui novamente no capítulo 13, né? A gente viu, estudou a questão da ferida de morte, desse poder, essa ferida que aconteceu em 1798, com a prisão do Papa Pio VI, nós já estudamos isso algumas vezes. E aí vimos que, para a humanidade, dava-se a aparência que esse poder, né, que essa besta havia perdido a sua autoridade. E então surge uma nova besta, a besta que emerge da terra. E nós identificamos que a única nação, o único poder terreno que se encaixaria com a descrição aqui do capítulo 13 dessa besta seria a nação dos Estados Unidos da América. Então, nós vimos esses detalhes, né, estudamos isso com bastante detalhes, e vimos que a profecia nos fala que haverá no final dos tempos, nos últimos dias, que são os que a gente está vivendo, uma união desses dois poderes, né? A besta da terra, os Estados Unidos da América, dando autoridade novamente àquela primeira besta, a besta que surgia do mar, a Igreja Católica, para que ambos, né, se formassem ali, então, a imagem, a primeira besta, e que todas as pessoas pudessem ali adorar essa imagem. E é interessante que essa imagem da besta, né, a imagem da primeira besta, que é levantada, faz uma alusão muito interessante ao capítulo lá de Daniel, né, quando Nabucodonosor, ele, no capítulo 3, quando ele constrói, né, manda construir uma imagem de ouro, né? Você pode recapitular aí na sua Bíblia, capítulo 3 de Daniel. É um paralelo exato aqui do que irá acontecer nos últimos dias. Nabucodonosor representando esse poder, né, proveniente de Satanás, e manda construir uma imagem para a sua própria adoração. A mesma coisa que acontece aqui no capítulo 13 de Apocalipse, né? E somente o povo de Deus permanece ali longe disso, mas que é então perseguido por não adorar a imagem da besta. O livro de Daniel traz essa mesma história que o livro do Apocalipse, né? Só que ele no livro de Daniel mostrando como realmente aconteceu na época de Daniel, e o livro de Apocalipse mostrando que da forma como foi na época de Daniel também acontecerá no final dos tempos na nossa geração, provavelmente. E aí nós vimos esses detalhes, né? E, mais um paralelo que é interessante, que essa adoração, né, essa imagem que foi feita para a primeira besta, ela traz consigo também a questão da marca da besta, né? Aqueles no mundo, a Bíblia fala que no mundo as pessoas receberiam essa marca, ou na sua cabeça, na sua testa, ou na sua mão, né? E dessa forma, né, seriam identificados aqueles que seguem, né, a besta. E aqueles que não têm essa marca da besta ficariam impedidos, né, de levar uma vida normal, seriam perseguidos e poderão até ser mortos por conta de não adorarem a imagem da besta. A mesma coisa que a gente vê lá em Daniel, no capítulo 3, né? Os 3 amigos de Daniel, por não se curvarem diante da imagem de ouro levantada por Nabucodonosor, foram sentenciados à morte. Havia um decreto, né, de Nabucodonosor de que quem não se curvasse no momento da adoração seria jogado na fornalha de fogo. Aqui a gente vê esse mesmo paralelo de algo que irá acontecer nos últimos dias. Então, o capítulo 3 mostra esse lado da questão da adoração a Satanás e aos seus agentes terrenos. O capítulo 14, ele vem mostrando, relembrando para nós um povo que não se curva, né, a essa adoração. Ele inicia o capítulo 14 mostrando novamente os 144 mil,
aqueles que nós já estudamos anteriormente lá no capítulo 7 de Apocalipse, né? Os 144.000 que fazem parte do povo de Deus, que no capítulo 7 de Apocalipse são apresentados como provenientes das tribos de Israel, ou seja, da plenitude do povo de Deus, daqueles que fazem parte do povo de Deus, independente da sua religião, independente da placa de igreja, independente da denominação. O livro do Apocalipse deixa claro que essas pessoas fazem parte do povo de Deus. Por quê? Porque elas têm características específicas. E quais são essas? Novamente, aqui no capítulo 13, no capítulo 14, nos é chamado a atenção para essas características, mas lá no capítulo 7 também fala que características são essas. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou a fé em Jesus. Então, essas duas características fazem com que alguém se encaixe dentro dos 144.000, ou seja, dentro do povo de Deus, independente da sua denominação, independente da sua religião. Se você entende que a vontade de Deus é que você guarde os mandamentos dele e que você tenha a fé em Jesus, né, tenha o testemunho de Jesus, e já estudamos também que o testemunho de Jesus é a crença no Espírito de profecia, então, você, por conta disso, você está incluso, né, incluído no povo de Deus. O capítulo 14 nos relembra esse povo, porque sai do final do capítulo 13, falando da marca da besta, e aí a gente começa o capítulo 14, João olhando para o cordeiro, que está ali em pé no Monte Sião, e junto com ele os 144.000 que nós já vimos anteriormente. E na testa dos 144.000, nós já temos aqui escrito o nome de Deus, ou seja, eles receberam o selo de Deus, já são propriedade de Deus. Assim como aqueles que seguem o dragão e as bestas, né, receberam o selo da besta, a marca da besta, nós temos aqui o povo de Deus com o nome de Deus escrito na sua testa. E aí fala, na continuação do capítulo, que eles estavam entoando um cântico, né, que somente eles podiam cantar. E o verso 4 e 5 diz que eles eram um povo distinto, os 144.000 são um povo distinto. Por quê? Porque eles não se contaminaram com mulheres, não havia mentira na sua boca, não havia mácula na vida deles, né? E eles seguiam o Cordeiro para onde quer que ele ia. O Cordeiro, nesse caso, Jesus Cristo. E aí a gente vê, né, esse contraponto, né, essa oposição clara ao capítulo 13, a gente vê aqui no capítulo 14. No capítulo 13 mostra a multidão de pessoas que seguem para adorar a besta. Diz que o mundo se maravilhou depois da besta. Você pode ver isso aí no capítulo 13, verso 14. Ao ponto de se perguntarem assim: quem é como a besta e quem é que pode lutar contra ela? Ou seja, o mundo estava ali admirado com o poder da besta, né? Ao ponto de aceitarem colocar sobre si a marca da besta. E aí é dito no final do capítulo 13 que essa marca é colocada sobre todos, pequenos, grandes, escravos, livres, todo mundo, né? Todos ali chegaram ao ponto, o mundo todo chega ao ponto de adorar a imagem da besta e prestar esse culto de adoração a esse poder que é contra a Deus. E aí o capítulo 14 mostra um povo que é distinto. É um povo que não se curvou para a besta, e pelo contrário, passou a seguir o Cordeiro por onde quer que ele fosse. E fala que eles não se contaminaram com mulheres. Mulheres na Bíblia, na profecia, tem uma conotação de igreja, de doutrina. Então, esses 144.000, esse povo de Deus dos últimos dias, eles não se contaminaram com doutrinas falsas pregadas pelas igrejas, né? Eles eram imaculados. A voz que eles ouviam era a voz de Cristo, né? A mensagem que eles seguiam era a mensagem bíblica. Então, eles tinham essas características. E aí, nós continuamos o capítulo
14, a partir aí do verso 6, né, com o surgimento, né, o aparecimento de 3 anjos, né? 3 anjos com mensagens especiais, né? Essas mensagens, dentro do contexto que nós estamos estudando, são mensagens para o tempo do fim. Porque nós estamos olhando aqui, dentro da linha do tempo, nós estamos olhando já para o futuro, para o tempo do fim, né? O presente, na realidade, o presente que nós estamos, porque já estamos vivendo o tempo do fim. Esse tempo do fim começou em 1798, nós já estudamos isso. Então, desde aquela época até hoje, nós já estamos vivendo o tempo do fim. Então, essas mensagens que nós vamos estudar agora, a mensagem desses 3 anjos, são para esse tempo, o tempo que nós estamos vivendo. E são mensagens para distinguir, para chamar a atenção, para alertar a humanidade, né, dos perigos da adoração à besta e da necessidade de se atentar para o juízo de Deus que logo irá chegar. E dentro dessas mensagens, a gente vai ver algumas figuras, alguns símbolos que são importantes. Nós já vimos a questão da marca da besta, e agora também nós vamos ver a questão do selo de Deus dentro dessas mensagens. E nós vamos tentar distinguir o que é essa marca da besta, o que é esse selo de Deus. Então, a primeira mensagem, né, que a gente traz aí no verso 6, né, a primeira mensagem, a mensagem do primeiro anjo, é a seguinte: ó, vi outro anjo voando pelo meio do céu, e ele tinha um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, a cada tribo, língua e povo. Né? Nós vemos aqui que esse anjo, ele saiu para anunciar uma mensagem a toda a terra. Da mesma forma que lá no capítulo 13, quando você vê no verso 3, né, que toda a terra se maravilhou e passou a seguir a besta, porque, né, o que aconteceu com a besta foi notório para toda a humanidade. Aqui no capítulo 14, a mensagem desse primeiro anjo também é para a humanidade toda, né? Então, Deus ele traz esse alerta não só para um grupo particular de pessoas, mas ele traz esse alerta para toda a humanidade. Por isso que é dito, a mensagem do Evangelho Eterno é para todos que estão na terra, a cada nação, a cada tribo, língua e povo. E que mensagem é essa que esse anjo vem trazendo para toda a humanidade? O verso 7 diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, a grande mensagem do primeiro anjo aqui é a ideia, né, é o alerta para toda a humanidade de que o juízo de Deus está chegando, né? Está chegando. Essa mensagem talvez é a mensagem mais poderosa e a mensagem mais importante que a humanidade já recebeu, né? A mensagem, a ideia, o alerta de que o juízo de Deus está chegando. Em oposição, nós vemos uma humanidade totalmente despreocupada com a ideia de um juízo. A gente vê o capítulo 13 mostrando uma humanidade totalmente despreocupada, buscando adorar simplesmente a imagem da besta e seguir o que a besta fala. Né? O que esse poder fala. Que nada mais é do que, né, a falsa ideia de que você pode viver uma vida livre, longe de Deus, né, levando uma vida da forma como você quiser. Essa é a ideia que Satanás quer colocar na mente das pessoas. E para isso ele vai enredando mentiras de várias formas, né, para buscar enganar de diversas formas as pessoas. Mas a mensagem do primeiro anjo é um alerta para a humanidade de que a hora do juízo de Deus estava chegando. Quando a gente vê
a Bíblia como um todo, como nós já estudamos, né, desde do Gênesis, a gente tem visto temos tentado tirar aí várias lições da Bíblia, desde o Gênesis e agora já estudando o livro do Apocalipse. A gente vê que Deus, ele sempre, em determinada época da história humana, ele tem uma mensagem para a humanidade, né? É o conceito do que a gente chama de verdade presente, né? Deus, ele sempre tem uma verdade presente para a humanidade. A verdade sempre, vamos dizer assim, que sempre é a mesma, que é o quê? A questão da obediência à lei de Deus, né? De que só há liberdade quando nós estamos debaixo, né, dos cuidados e da proteção de Deus. A verdadeira liberdade é exatamente essa. Porém, essa verdade presente, ela se foi apresentada na realidade para nós de várias formas. Quando eu falo para nós, para a humanidade, né? Quando, por exemplo, Adão e Eva foram criados, a verdade presente para eles, num mundo perfeito e sem pecado, era o quê? Era de que eles viveriam eternamente se eles não comessem do fruto, né? O fruto que Deus havia proibido. Ou seja, haveria tranquilidade, haveria liberdade, haveria uma vida feliz, né? Se houvesse obediência. A obediência àquela lei de Deus que era de não comer do fruto. E olha o que foi que Satanás fez. Fez a mesma coisa que ele continua fazendo até hoje. Ele foi lá e enganou a mulher e o homem, dizendo: ó, podem comer do fruto, porque Deus não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês vão passar a conhecer o bem e o mal, né? Então, colocou ali a falsa ideia de que Deus estava mentindo, de que Deus não queria que eles se reconhecessem como eles realmente eram. Então, Satanás criou, né, a falsa ilusão ali da ideia, né, de que a lei de Deus era injusta. E também colocou ali na cabeça da humanidade a ideia de que a gente não morre, né, de que a alma é imortal, quando ele disse, né, certamente não morrereis, né? Ele trouxe ali a ideia da alma imortal. Então, nós temos aqui a verdade presente para Adão e Eva ali naquele contexto e a contrafação, a mentira que Satanás veio colocar na mente de Adão e Eva. Em outro momento, a gente viu ali, na época, né, de Noé, nos tempos de Noé, a humanidade envolta na maldade e tudo, porém, Deus deu a Noé uma mensagem, e a verdade presente durante aqueles 120 anos de pregação de Noé foi de que Deus traria juízo para o mundo devido às maldades que a humanidade estava praticando. E esse juízo viria na forma de um dilúvio. E assim foi que Noé pregou durante 120 anos sobre a necessidade de arrependimento da humanidade, né, daquela população, para que o juízo de Deus não caísse sobre a terra. Porém, não houve arrependimento, porque Satanás colocou na mente daquelas pessoas de que essa história de dilúvio não faria sentido, né? Inclusive, até a Bíblia fala, né? Não havia chovido até então. Então, as pessoas não sabiam, achavam que o que Noé estava falando era uma mentira, né? Era uma baboseira. E assim foi que nos dias de Noé, né, as pessoas se perderam porque não ouviram novamente a voz de Deus por intermédio dos seus servos, os profetas, no caso, Noé. Essa era a verdade, né, presente no tempo de Noé, que era a proximidade do juízo, né? E a grande, né, a grande verdade presente, né, a de que Jesus, né, morreu por nós na cruz para nos salvar. Essa é a grande verdade. Inclusive, Ellen White, né, ela tem uma frase, um texto que ela diz, né, que a verdade presente é onde Jesus está, porque ele mesmo disse, né, que ele é a verdade, né, o caminho, a verdade e a vida. Onde ele estiver, ele quer que nós estejamos também, né? E a nossa mente deve estar alinhada, né, em sintonia com a vontade dele.
Então, hoje, quando a gente pensa na verdade presente, a gente precisa olhar para Cristo, trazendo essa ideia que Ellen White coloca, né? Entender onde Jesus está, né? No contexto. Ali na época de Jesus, quando Cristo veio, a verdade presente era o seu sacrifício na cruz do Calvário, né? Era o Cordeiro sendo morto para a remissão dos nossos pecados. Porém, quando Jesus ressuscitou, a verdade presente continuou com ele. E quando nós estudamos a doutrina do santuário, como nós já estudamos anteriormente, nós vemos que Jesus, ao ressuscitar, ele subiu ao céu e começou a sua obra, agora não como cordeiro, mas como sacerdote. Quem tiver interesse de saber mais sobre isso, estuda o livro de Hebreus, que traz detalhes claros sobre isso. Jesus, agora, não mais como cordeiro, agora como sacerdote, ele adentra o santuário celestial e inicia a sua obra, né, sacerdotal. Primeiramente, no primeiro compartimento, né, do santuário, e, como nós já estudamos, inclusive aqui no livro do Apocalipse, no momento oportuno, que foi no dia 22 de outubro de 1844, a partir daquela data, nós temos o início da obra de Jesus Cristo no lugar santíssimo do santuário celestial. Ou seja, Cristo sai do lugar santo, passa para o lugar santíssimo. Então, até aquele momento, a verdade presente era Jesus no lugar santo. A partir de 1844, a verdade presente é o quê? É Jesus no lugar santíssimo. E o que é que está acontecendo no lugar santíssimo? Exatamente o juízo investigativo. O que é escrito e descrito aqui pelo primeiro anjo. Quando o primeiro anjo diz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, ele está dizendo: chegou o momento em que Jesus passa agora a operar dentro do lugar santíssimo do santuário celestial, trazendo agora o juízo, né, investigativo, a expiação, né, dos nossos pecados. Então, esse alerta aqui do primeiro anjo, da primeira mensagem, é para nos alertar que a obra de expiação, a obra de juízo, né, já começou. Por isso que ele fala: temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. E aí ele fala, né, ele traz aqui uma referência direta, né, à criação. Ele diz: e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a primeira das três mensagens angélicas, né? Então, aqui já só mostrando, né? Todo isso a gente já estudou anteriormente, mostrando toda a profecia, né? Das 2.300 tardes e manhãs, dividida ali nas 70 semanas iniciais para o povo de Israel, né, indo do ano 457 até antes de Cristo, até o ano 34 depois de Cristo, quando Estevão é apedrejado, passando ali pela última semana, que foi a semana do ministério de Jesus aqui na Terra, quando ele na metade da semana foi morto, né, cumprindo ali o seu papel como cordeiro, e estendendo-se aí a profecia até 1844, para dar-se início ao juízo, né, investigativo propriamente dito. O pai tinha levantado a mão? Não, eu ia só fechar a câmera e errei. Certinho. Então, aqui nós temos, né, essa ideia, né, essa ideia da primeira mensagem angélica, né, a ideia de um juízo. Esse juízo, teologicamente, né, escatologicamente, a gente poderia dividir, né, no que a gente chama de juízo pré-advento, que é esse juízo que está acontecendo agora no santuário celestial, quando são abertos, né, é aberto o livro da vida,
Livro esse, né, que é falado lá em Daniel, capítulo 12, e é falado aqui também no capítulo 13 de Apocalipse, né, que fala aqui do livro da vida do Cordeiro, que é onde está o registro, né, da nossa vida, das nossas ações e das nossas escolhas. Registro esse lá no céu. Registro esse que mostra tudo o que a gente fez. E nesse momento Jesus está examinando exatamente isso, né? Desde 22 de outubro de 1844, Jesus está examinando tudo isso, né? O registro da vida de cada um de nós. Esse juízo, chamado pré-advento, como o nome já diz, acontece antes da volta de Jesus, né? Nós já estudamos que após a volta de Jesus se inicia o período de 1000 anos, né? Onde nós, juntamente com Cristo, estaremos no céu durante esse período de 1000 anos e receberemos de Cristo, né, a autoridade de julgar. Assim como o apóstolo Paulo fala, né? Ou não sabeis vós que um dia julgareis, né, a terra. A gente vai ter essa oportunidade lá no céu, no milênio, né? Como nós já estudamos esse assunto do milênio anteriormente, durante o milênio nós estaremos no céu fazendo o que é conhecido como juízo comprobatório. Ou seja, nós estaremos vendo, juntamente com Cristo lá no céu, o porquê, né, que uns se salvaram e outros se perderam, né? A gente vai estar entendendo, vendo as provas, né? Que provas são essas? Nada mais do que as escolhas de cada um. A gente vai entender o momento em que cada um escolheu aceitar a Cristo ou rejeitar a Cristo. Esse é o papel do milênio, é mostrar, né, não deixar dúvidas para todos, né, inclusive para nós, mas para o universo todo, as escolhas de cada um. E aí nós já estudamos que após o milênio, juntamente com os anjos, né, e a cidade santa, nós voltaremos aqui para a Terra. E haverá o juízo propriamente dito no que diz respeito à execução, né, que é quando o mal será extirpado, né, ele vai deixar de existir. É aquele momento que nós já vimos, né, depois do milênio, quando Satanás reúne todas as pessoas, né, que rejeitaram a Cristo, que é a segunda ressurreição, nós já vimos isso, e tentam invadir a cidade santa. E é naquele momento que desce fogo do céu e consome a todos, tendo ali a execução, né, da sentença de cada um. Para nós que estivemos com Cristo na cidade santa, é a partir daquele momento que, vamos dizer, começa a eternidade, né, ao lado de Cristo, verdadeiramente sem mais a existência do pecado. E para os demais que rejeitaram a Cristo, Deus agora executa, né, a destruição do mal, daquele que originou o mal e o pecado, e também daqueles que rejeitaram a Deus. Aqui a gente vê também da misericórdia de Deus para com essas pessoas, porque diferentemente do que é ensinado, de que existe um inferno eterno, onde as pessoas ficam ali sofrendo, sendo castigadas, a Bíblia nos ensina que Deus ele não é sádico a esse ponto, Deus também é misericordioso. E ele, nesse momento, também usará de misericórdia, no sentido de que ele não vai permitir que as pessoas vivam a eternidade no inferno, mas simplesmente vai aniquilar, né? Deixe fazer com que todos esses que rejeitaram deixem de existir, né? Isso como a consequência maior das suas escolhas. Então, a primeira mensagem angélica, ela traz para nós essa realidade, a realidade que haverá um juízo, né? Juízo esse que vai realmente acontecer, tá certo? O pai queria falar? Não, era só falar que eu estava lendo hoje uma passagem do livro Primeiros Escritos, né? Ellen White falando a respeito dessa destruição dos ímpios. E ela diz que alguns, né, dependendo do que praticaram, eles serão
julgados serão condenados e receberão a pena de conformidade com aquilo que praticaram. Uns serão eliminados de imediato, né? Outros irão sofrer um período maior, né? Na destruição, né? Deus é misericordioso, mas também ele é justo. E imagina uma pessoa que fez grandes males, coisas terríveis nesse mundo, e ser também eliminado de forma imediata, enquanto outros fez coisas menores ter a mesma pena, né? Ela dá a entender mais ou menos isso. E a realidade é que o juízo vai chegar para todos, né? Para os que fizerem o bem, escolheram a Cristo, a vida eterna, né? E os que rejeitaram a destruição e a inexistência, né? Que é o oposto, né? A inexistência eterna, que é o que irá acontecer. Então, o final da mensagem, como a gente falou, traz aqui um texto que nos lembra o quarto mandamento, que ele fala: e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. A mesma descrição que nós temos lá no Êxodo, capítulo 20, do verso 8 a 11, no capítulo, no texto que fala sobre o quarto mandamento, que é o mandamento do sábado. É uma referência direta. Por que eu estou falando isso? Por quê? Porque a questão do selo de Deus tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Lá no capítulo 13, nós estávamos falando da marca da besta. Aqui nós vamos entender o selo de Deus. E o selo de Deus é mostrado aqui claramente, né? Começa-se a ser mostrado aqui a questão do selo de Deus. Selo esse que, nesse momento aqui da profecia de Apocalipse, já foi colocado sobre as pessoas no texto que nós já lemos, né? Na sequência que nós já lemos do texto. Nós vimos isso lá no capítulo 7, né? Quando é dito para o anjo: ó, não destruas agora, porque eu ainda vou selar o meu povo. Lembram disso? A gente estudou anteriormente. E aí aquele povo ia ser selado, só depois iria começar a destruição final. Nós já estudamos isso. Então, que selo é esse? Nós vamos ver daqui a pouco, mas tem a ver com o mandamento do sábado, tem a ver com a lei de Deus. Continuando, nós temos então a segunda mensagem. E aí fala na segunda mensagem, no capítulo 14, verso 8, diz o seguinte: seguiu-se então outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Babilônia aqui é o foco, né, do juízo de Deus. No capítulo 16 ao 18, nós vamos estudar um pouco mais sobre essa Babilônia. Mas dentro da concepção aqui do Apocalipse, dentro da concepção da ideia, né, de profecia, Babilônia tem a conotação daquilo que se levanta contra Deus. Nabucodonosor expressou na sua vida muito disso. Por quê? Porque ele conheceu a Deus através do testemunho de Daniel e de seus amigos, até entendeu que realmente Deus era o Deus verdadeiro, mas na sua exaltação ele se orgulhou e disse: não há no mundo reino como o meu e glória como a minha. Isso você pode ver lá no capítulo 4 de Daniel, mostrando essa mentalidade babilônica de se colocar no lugar de Deus. Mesmo conhecendo, sabendo quem é Deus, a mentalidade babilônica se coloca em oposição e no lugar de Deus. Essa é a mentalidade de Satanás. É a mesma mentalidade que Satanás teve lá no céu, quando ele se rebelou, ele trouxe para a humanidade. E ela foi manifesta assim, de forma mais clara na nação da Babilônia, na nação de Babilônia. E é tanto que a partir dali, né, tudo que se coloca contra Deus no quesito a religião, uma religião que tenta usurpar o lugar de Deus, o lugar de Cristo, é tido aqui como Babilônia, né? Colocado na profecia bíblica como Babilônia. E aí fala, né, que Babilônia caiu, ou seja, essa falsa religião caiu, né? As pessoas que acreditam que podem viver a religião da forma como querem, todas as
religiões, todos os caminhos falam de Deus, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões falam de um Deus só. Deus é o Deus de todas as igrejas. Essa é a mentalidade de Babilônia. Nabucodonosor, quando estabeleceu o Império Neobabilônico, teve essa ideia de trazer das nações que ele conquistava o melhor que essas nações tinham. Inclusive, Daniel e seus amigos eram os nobres da nação de Israel e foram levados para lá, para a Babilônia. Roma, que tomou para si o lugar de Babilônia na história e deu origem ao poder papal posteriormente, também trouxe essa ideia, essa mistura, né, religiosa. A religião romana nada mais era do que uma mistura de religiões. Foi uma mistura grande do paganismo, das suas mais diversas facetas, com o cristianismo. E aí nós tivemos a criação da religião de Roma. Se você pega o catolicismo hoje, nas suas simbologias, quando eu falo simbologias, eu estou me referindo realmente aos ícones, aos símbolos, né, de dentro da religião católica, né? Eles têm significado. E a maioria desses símbolos foram trazidos culturalmente das religiões pagãs do Império Romano, né? Quem estuda um pouquinho da história das religiões vai ver isso, né? Símbolos como o sol, né? E tantos outros que são ali colocados, em outro momento a gente pode estudar sobre isso, trazem para nós essa lembrança de que houve uma mistura, né, de várias religiões. E aqui a mensagem do segundo anjo é que essa mistura ela caiu. Essa mistura que é Babilônia, a grande Babilônia, ela caiu. E aquele vinho, né, que esse vinho é o que? A doutrina, as mensagens, as ideias, os ensinamentos que essa falsa religião trouxe, né, serviu como isca, né, para enganar as pessoas, né? E aqui é chamado de vinho da prostituição de Babilônia. Então, a mensagem do segundo anjo é que esse poder, essa falsa religião, essa ideia de que todos os caminhos levam para Deus, isso caiu, isso não existe, né? E isso vem em que momento? Vem após a pregação do primeiro anjo. Primeiro se vem a mensagem, olha, o juízo de Deus está vindo. Depois vem mostrando que a confusão de Babilônia, ela caiu. Então, Babilônia traz essa conotação de confusão religiosa. Eu sempre gosto de falar, essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, isso é ideia de Satanás. Isso não existe. A Bíblia não fala sobre isso. Capítulo 14 fala, no verso 9 em diante, da terceira voz, e diz assim, ó, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. E aqui está a perseverança dos santos, ou seja, aqueles que estarão do outro lado. São os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, aqui a gente tem a última e a terceira mensagem angélica, que é a de que se alguém adorar a besta e a sua imagem e recebe a sua marca, ou na testa ou na mão, esse será destruído no dia do juízo. Então, a última mensagem, a mensagem do terceiro anjo, é de que haverá consequência para aqueles que receberem a marca da besta. Assim como também o capítulo 7 fala que a consequência que cairá sobre os que receberem o selo de Deus
é o quê? É a salvação, né? Os 144 mil que aparecem aqui no capítulo 7, selados, eles recebem o selo e são salvos. É por isso que eles cantam assim, ó, ao Cordeiro pertence a salvação. Lá no capítulo 7, verso 10 é falado isso. Eles receberam o selo de Deus. Quem não recebeu o selo de Deus, receberá, consequentemente, a marca da besta, ou na testa ou na mão, como nós estudamos anteriormente, o que significa que receberão, aceitarão esse selo, essa marca da besta, conscientemente ou por obrigação, né, que é essa marca na mão. Independente da forma como receberam, eles tiveram escolha, e a escolha foi receber essa marca. E, como consequência, né, dessa escolha, será a destruição no dia da ira de Deus, no dia do juízo de Deus, quando o fogo, né, não mais um dilúvio, mas quando o fogo será derramado e destruirá Satanás, seus anjos e aqueles que receberem a marca da besta. Quem é que vai se livrar disso? O verso 12 diz: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, nós chegamos aqui a um ponto, né? O ponto é: qual é o selo de Deus e qual é a marca da besta? Se a gente parar para analisar, durante aqui o capítulo 13 e o capítulo 14, algo permeia, uma ideia permeia esses textos, esses versos. Primeira ideia é a ideia da adoração, é o conceito da adoração. Todo o grande conflito gira em torno da adoração. A quem adoramos? A Deus ou a Satanás? O conceito de adoração a Deus, na sua essência, é o descrito aqui no capítulo 14, verso 12, que é a guarda dos mandamentos, ou seja, a obediência. A maior prova de adoração a Deus é a obediência à sua lei, à sua vontade. E o que é a iniquidade? O que é se opor contra Deus? É a iniquidade. É a falta da lei. É deixar de obedecer. Certo? Então, aquele que não obedece, consequentemente, está desobedecendo e, portanto, está deixando de adorar a Deus, levando, então, a sua adoração para o outro lado. Que outro lado é? O lado da besta, o lado de Satanás, o lado do dragão. Então, a marca da besta, né, e o selo de Deus, eles têm relação com a adoração. Em que contexto? Ao contexto da obediência. E, como nós falamos, qual é a expressão máxima de obediência a Deus? A sua lei. O verso 12 diz: a perseverança dos santos é o quê? Guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. E que mandamentos são esses? São os mandamentos descritos lá em Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos. Então, claramente, nós temos que buscar dentro dos mandamentos aquele que mostra para nós o seu selo. Dentro da cultura antiga, o selo de alguém representava a sua autoridade. Trazia consigo, dentro daquele selo, era necessário que houvesse o nome daquele que era o soberano, o seu cargo e a jurisdição do seu governo, ou seja, a extensão do seu governo. Dentro da lei de Deus, nós temos um mandamento que fala isso. E esse mandamento está bem no centro. E esse mandamento, ele é mostrado para nós aqui no capítulo 14, no verso 7, quando se diz, olha, adora aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O único mandamento que traz o nome de Deus, o cargo dele e a sua jurisdição é o mandamento do sábado. Então, aqui nós temos claramente o selo de Deus sendo mostrado para nós. Você pode voltar lá na sua Bíblia para o quarto mandamento, no verso 8 a 11 do capítulo 20 de Êxodo, você vai ver isso. O nome dele,
né, o nome de Deus, o cargo dele, que é o Criador de todas as coisas, e a jurisdição, ou seja, aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, ou seja, tudo que existe. Então, o quarto mandamento claramente mostra para nós as características de um selo. O livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 20, fala diretamente, ele diz, os sábados, meus sábados são sinal entre mim e o meu povo, para que todos saibam que eu sou o Senhor vosso Deus. Então a Bíblia deixa mais claro ainda e coloca, não é só uma conjectura que o adventista está fazendo para querer encaixar o sábado como selo. Não, a própria Bíblia diz, o selo de Deus é o sábado. O sinal que distingue o povo de Deus, independente da circunstância, é o sábado. O livro de Ezequiel fala disso. E Satanás, sabendo disso, ele faz a sua contrafação. Se o selo de Deus é o sábado, é um dia, o dia que Deus escolheu para ser adorado, a marca da besta também é um dia. E que dia é? É o dia que foi mudado, que nós já estudamos. É um dia espúrio, é um sábado espúrio, né? Uma contrafação espúria da verdade, que é o domingo, como nós já estudamos várias vezes. Dia esse que foi escolhido por toda a cristandade, e eu uso aqui aspas, porque os cristãos sinceros que estudam a Bíblia sabem que Deus escolheu o dia de sábado como sinal entre o seu povo, mas quando nós buscamos agora adorar a Deus num dia que ele não escolheu, nós estamos recebendo o quê? Entendendo que esse sinal, né, é agora o domingo, esse sinal que no caso é a marca da besta. Isso vai ser colocado sobre as pessoas num momento específico. Não está sendo colocado nesse momento agora. Não estou querendo dizer que você adora a Deus no domingo, quer dizer que eu já recebi a marca da besta. Ou eu guardo o sábado, quer dizer que eu já recebi o selo de Deus. Não. No futuro, no momento oportuno, quando todas as pessoas receberem a informação de que o juízo de Deus chegou e de que Cristo está voltando para nos salvar, e houver a imposição da marca da besta, ou seja, da imagem da besta, para que todas as pessoas adorem essa imagem, e você conhecendo, sabendo que o dia de guarda é o sábado, e escolher mesmo assim guardar o domingo, nesse momento você receberá o selo ou a marca da besta. Mas se naquele momento você diz assim, não, eu não concordo, a Bíblia me ensina, a palavra de Deus me fala que o dia de guarda é o sábado, e é por esse dia, é nesse dia que eu vou adorar o meu Deus, independente de qualquer coisa. Eu reconheço que ele deve ser adorado dessa forma. Eu aceito esse selo dele na minha vida. É nesse momento que você vai receber o selo de Deus. E é nesse momento que você estará liberto, né, das calamidades que cairão sobre a humanidade. E o outro lado que receber a marca da besta, receberá também o seu destino final. Então, infelizmente, por conta do tempo, né, nós percebemos exatamente essa distinção, né, entre a marca da besta e o selo de Deus. Semana que vem, a gente faz do que nós estudamos hoje, né? E daremos continuidade a esse estudo, né? O estudo do Apocalipse. O capítulo 14 ainda não terminou, e eu queria terminar ele semana que vem. Mas antes da gente concluir, eu convido você a fechar os seus olhos para a gente fazer uma oração, pedindo a orientação de Deus para que no decorrer dessa semana a gente possa absorver essas verdades que nós estudamos aqui e que possamos estar preparados para o nosso próximo encontro semana que vem. Santo e grandioso Deus, graças te damos, Senhor, pela misericórdia que o Senhor tem com cada um de nós. Te agradecemos pelas verdades que o Senhor deixou escritas na tua palavra. Que o Senhor nos conduza em cada verdade dessa e que possamos, Senhor, internalizar tudo aquilo que nós aprendemos. Fica com cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos livra de todo mal. Nos dá uma boa semana e que possamos estar aqui novamente reunidos na próxima semana para estudar a tua palavra.
É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, até semana que vem, a gente conclui na semana que vem esse assunto, né? Finaliza essa ideia do selo de Deus e da marca da besta e continua o nosso estudo. Uma boa semana para todos. Feliz semana. Feliz semana para todos.